Boa noite, eu estou hoje aqui com a minha convidada mais que especial. Pode parecer que eu falo sempre isso, mas ela é empoderada. Desde antes de eu vir para a Cury, eu já admirava ela, como tem outras aí, igual a Gil. Um beijo. E ela hoje teve a honra de vir aqui me prestigiar. Fiquei muito feliz por ter aceito o convite. É a Mari, ela vai contar aí por trás dos bastidores de uma incorporação. Bem-vinda, Mari, tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. Eu acho que tem muita gente que confunde o nosso papel, né? Eu acho que no mercado de trabalho, então, né, no mercado imobiliário, né? Então, acho que estou aí para tentar esclarecer as dúvidas e aí as curiosidades aí do que acontece aí na parte da incorporação, né? Ai, que bom. E me conta uma coisa, como que foi que você chegou no mercado imobiliário? Então, a Mari, desde faculdade até chegar nos dias de hoje, conta pra gente. É meio clichê até, assim, né? Eu sempre gostei do mercado imobiliário, desde criança até antes da faculdade. Ah, é? Que legal. Eu ficava assistindo aqueles Mega TV, sabe? Essas coisas. Nossa! E aí eu falava pra minha mãe, mãe, tem um lançamento aqui perto de casa. E a gente era aquelas clientes que só dá Com quantos anos isso? 10, 12 anos. Uau! E todo mundo queria ser a Paquita, e ela queria ser da Mega TV. Exatamente. E aí a gente ia, visitava decorado, a gente queimava a vez do corretor, infelizmente, né? Que a gente não entendia muito do mercado. E aí eu lembro que da minha casa, eu morava na Vila Olímpia, né? E aí da minha casa tinha muito prédio da Gafisa. E tinha aqueles triângulos, né? Em cima. E eu via muito aqueles triângulos, né? Nossa, eu lembro muito disso. Para mim era a incorporadora mais famosa por causa desses triângulos. Exato. E aí a Gafisa, por coincidência, quando eu estava na faculdade, a Gafisa me chamou para uma entrevista e eu falei, nossa, é aqui que eu quero ficar, enfim. E aí E você fez faculdade de? Administração. Tá, entendi. Sou maquinzista. Ah. E aí eu comecei fui a mosquitinho do mercado imobiliário me pegou e aí eu nunca mais quis sair e o que eu gosto, o que eu quero ficar, né? Tá, aí você começou lá na Gafisa em qual função na época? Eu comecei na estagiária, eu era estagiária dos gerentes que tinham lá na Gafisa. Trabalhei com pessoas, nossa, maravilhosas da minha vida toda. Na época, trabalhei com a Ademar, que era ex-Ambev. A gente começou essa história de funil de vendas, né, do lead, né? Foi nessa época que começaram a falar de lead. Olha enfim, só. e a gente fez toda a estratégia, fazia toda a estratégia junto com os gerentes, né, de venda mesmo, da imobiliária, que era na Gafisa Vendas que eu trabalhava, na imobiliária. Entendi. E aí eu fiquei um tempinho lá, e aí logo fui para o FIT Residencial, que era a empresa do econômico, da Gafisa. Uhum. E aí lá no FIT eu fui para o mercado econômico, nunca mais saí também, né? Isso em que ano? Mais ou menos? 20 anos atrás, mais ou menos. 20 anos... Não, eu tinha 19 anos, 20 anos, né? 15 anos atrás, né? A gente está em 2013, 2023, 2008, né? 2008. E aí, não tinha nem Minha Casa Minha Vida ainda. Por isso que eu ia falar, porque eu mesmo entrei no mercado depois, 2011. Então, não tinha. Então, ninguém queria saber de vender mercado econômico, né? Porque... Ninguém nem sabia, né? Era difícil de vender e também era... E não dava dinheiro, né? Era só o médio alto padrão que dava dinheiro, porque o mesmo trabalho que você tinha para vender o econômico, você tinha para vender o alto padrão. Só que a comissão do alto era muito maior. É mais lucrativo. Exatamente. Aí ninguém queria, era o patinho feio, né? E aí eu tava lá e aí veio Minha Casa Minha Vida, aí mudou, né? Aí começou a virar o jogo. Hoje o econômico já é 50% do share de vendas em São Paulo, né? Já bate ali com o alto padrão. Então, realmente foi mudança do mercado econômico aí depois do Minha Casa Minha Vida. E aí depois a Gafisa comprou a Tenda. Sim. E aí eu trabalhei mais 4 anos na Tenda, né? E aí depois eu fui para a Cury. Aí na Tenda você já foi para a área comercial, lá da incorporadora mesmo. Exatamente, incorporadora, exatamente. Quando era FIT, era incorporadora já. Uhum. E aí na Tenda já entrei na incorporadora, né? E aí a gente viu muita... Foi um aprendizado muito grande, né? Porque todo mundo vendia o econômico... Imagina, porque Tenda era referência, né? No início, as primeiras, assim. Era.
E todo mundo vendia o econômico como se fosse um alto padrão, porque ninguém sabia vender econômico, na verdade, né? E aí e aí a gente foi entendendo como funcionava o econômico, né? Esses primeiros 2 anos, 3 anos de Minha Casa Minha Vida foi entendendo isso, como funciona o econômico. O distrato do econômico é muito grande, tem muita gente que desiste porque o perfil muda do cliente, enfim. Você para, muda de emprego, enfim, a vida muda, né? É instável. Exatamente. E aí a gente foi amadurecendo, né, todos os processos do econômico, né, e aí a gente foi criando novos processos que hoje é o que todo mundo usa, né, o CKQ, né, o repasse na venda, e aí a gente foi se adaptando aí no decorrer do tempo, né. Então, e a Tenda era uma empresa muito forte de vendas, né, era uma empresa de vendas muito forte. Tinha alguns problemas de incorporação, né? Mas na parte de vendas era muito forte. E aí, quando a Gafisa comprou a Tenda, aí uniu o útil ao agradável, né? E aí o negócio começou aí e estava indo muito bem. Quando eu fui para a Cury, a Tenda era a maior do Brasil na época, né? Sim, sim. E aí, na Cury, a Cury era pequenininha, né? E quem que te convidou para ir para a Cury? A pessoa tá lá ainda hoje? Não tá. Quem me convidou foi o Fred. Ele tá como diretor numa outra construtora, acho que no Sul. E foi o Fred que me chamou para ir para a Cury, né? Ele trabalhou em Tenda também. Ah, mas foi ele que foi o que te descobriu. Exato. E Pra aí, nossa sorte. Mas você não esteja mais lá, ela deixou muita coisa dela da com certeza. herança lá, a gente tem da Mari. Com certeza. Quando eu entrei na Cury, ninguém queria vender Cury, né? E era que ano isso? Só pra gente ter uma noção de como evoluiu aí a Cury. 10 anos atrás, 2013. 2013, tá. Mais ou menos. A Cury era muito pequenininha. Pequenininha não, já tinha o Guarulhão, né? Já era um pouquinho... E já tinha house? Já tinha house, já tinha Cury Vendas. Só que a Cury Vendas não ganhava da Biticasa, né? A Biticasa... Ah, entendi. Dividia plantão na época com a Biticasa. Exatamente. E aí só que assim, ninguém queria vender Cury, porque o processo era horrível, assim, né? Na visão do mercado, na visão das imobiliárias, né? Eu tenho uma confissão. Realmente teve a Biara, pegou a Cury um período e vieram falar, Lucas, eu falei, não, obrigada. Vieram falar, a gente não quis. Exato. E olha que a gente já vendia Econ, né? Mas, enfim. É diferente, não, porque, na verdade... Nem sei por quê, porque era um degrau, assim, a menos, assim, na época. A Cury, realmente, ela era um degrau abaixo, ela tem crescido, né? Essa questão da classe, de um tempo para cá, principalmente. Mas a questão do processo, ninguém queria vender Cury porque o processo era muito ruim, né? Então, quando a gente fala de trás dos bastidores, é isso, porque para você vender, não é só você ter um bom produto, você tem que ter um bom processo, né? Um bom processo de venda, você tem que ser uma empresa pró-venda, né? Que a gente chama. E é uma construção, né? E é uma construção. Então, assim, lá, todo mundo tinha medo do CKQ, ninguém sabia vender. Eu achava que o CKQ derrubava a venda. Eu não quero vender CKQ porque o CKQ não aprova nada, eu não quero vender CKQ, porque o CKQ derruba a venda, né? É verdade. E aí, enfim, não tinha Prosoluto na época, né? E eu na Tenda já tinha não sei quantos meses de Prosoluto. A Cury, não, a gente não faz Prosoluto, não dá para fazer Prosoluto, né? Depois você explica pra gente que é Prosoluto, só para quem tá assistindo aí entender. Prosoluto é tudo que paga pós-financiamento. Então, financiou com a Caixa, aí é Prosoluto. O que restar é Prosoluto, né? E é um risco, vamos dizer assim, para a construtora. Para a construtora, então nem todas fazem. Exatamente. A minoria, na verdade. Exatamente. Ou alguns produtos. Até hoje ainda não é todas que fazem e também para alguns produtos. Exatamente. Mas hoje foi provado que a inadimplência não é alta, o cliente entende que ele tem que pagar, enfim. E aí, que vale a pena o risco, né? Sim, vamos dizer sim. Assim. Então, assim, ninguém queria vender Cury na época. E os produtos eram mais distantes, né? Era Itaquá, Ferraz de Vasconcelos, Mogi. Mogi era o melhor lugar de Mogi, mas era distante de São Paulo, né? Jacareí, né? Então, e Guarulhos. Guarulhos era o mais próximo, vamos dizer assim, né? E aí... E naquela época, Guarulhos não é o Guarulhos de hoje, tipo...
Não era tão legal, né, digamos assim. Exatamente. Era o início de Guarulhos. Exatamente. E aí, assim, ninguém... era o patinho feio, vamos dizer assim, né? Mas a gente estava ali construindo, né? Então, a gente desmistificou os caquê, né? Hoje, eu falo que a Cury... eu acho muito mais difícil vender econômico do que vender alto padrão, né? Porque o econômico, o alto padrão, você demonstra bem o produto, o cara encantou com o produto, ele vai pagar. O econômico, você tem que entender o perfil do cliente para poder direcionar o que ele pode pagar. Porque se você direcionar o produto errado, o cara vai falar assim, não, isso aqui não dá para mim, ele vai embora, né? E você que escolhe onde o cliente vai morar, vamos dizer assim, né? É verdade. Você que direciona, olha, esse é o primeiro, começa aqui, depois você vai para outro, né? Vamos fazer... você paga aluguel, você faz a conta junto com o cliente, né? Quanto você paga de aluguel? Quanto você paga não sei o quê? E aí, então, R$200 por mês dá... É uma consultoria, né? É uma consultoria real, assim. E tem mais, o cliente do econômico, ele não entende renda. Pergunta para o cliente, quanto que você ganha? O cara vai falar, 2.000, mas, na verdade, você pega o Olerite, ele ganha mais do que 2.000, né? E também a renda familiar, mas ele nem sabe direito. Exatamente, renda informal, ele nem sabe. E eles andam, às vezes, com o Olerite no bolso, né? Exatamente. E ele não sabe que ele pode comprar, né? Porque ele não tem um crédito pré-aprovado ali no banco, né? Então, é uma construção aí, realmente, do que... É muito mais difícil você vender, né? E tem muita gente que descarta o cliente, simplesmente, tipo, o corretor que não entende do processo, vamos dizer assim, não, meu cliente não consegue comprar, porque a renda dele é só extrato e a Caixa não aceita. A renda dele é X e a Caixa não aceita. E aí eu falo que, gente, não... E aí, quanto mais o corretor está trabalhado, mais o corretor conhece do processo, não tem venda perdida no econômico. Essa é a grande sacada. Você tem que trabalhar o cliente. O cliente quer comprar, você trabalha ele, você vende para ele. Né? É mais de entender e encaixar, né? Exatamente. Né? Então, aí a gente foi trabalhando isso hoje. Todo mundo da Cury conhece muito do processo caixa, sabe todo o que aceita, o que não aceita, discute com o crédito, né? A gente abriu a caixinha do crédito. E aí, em todos os lugares que eu trabalho, é assim, o corretor, ele tem que entender do processo inteiro. Não adianta você fechar a caixinha ali. Tem muita consultora que fala assim, corretor não pode falar com crédito, porque vai que o cara convence o cara a aprovar um negócio que não era para aprovar. Gente, caixa é caixa, em qualquer lugar, né? Não tem, vai rodar um negócio errado, porque antigamente tinha isso, né? Lá atrás, quando não tinha CKQ... Aí falava assim, não, mas o cliente vai fazer não sei o que lá na frente, vai movimentar. Isso aí é meio errado mesmo. Tá, né? mas eu quero voltar um pouco, porque eu percebo que você que também ajudou a Cury a ter esse entendimento de que o corretor tinha que fazer parte do processo, tá certo? Então tá, quando tava lá o patinho feio, que era o bicho-papão aí que tinha o CKQ, e aí vocês foram construindo para poder fazer com que os corretores... não tivesse esse medo e fosse fazendo incentivo para eles começarem a olhar e gostarem? Na verdade, eu acho que assim, até estão falando muito de novo mercado. Na verdade, o novo mercado é você tratar o corretor como a peça que ele é. A peça mais importante da construtora. Olha só, é o corretor, né? Então, você tem que... não é só dar prêmio. É você brigar pela venda do cliente, o comercial, do corretor. E você entendeu isso sozinha lá atrás? Lá atrás, Você pegou isso lá no início, porque você tinha uma convivência com o pessoal de vendas? Exatamente. Até porque você foi de vendas da Gafisa. Sempre fui muito próxima da equipe de vendas, E aí, por ser muito próxima, você acaba absorvendo as necessidades da venda, né? Você vê ali, o cliente que foi embora porque faltou, sei lá, R$2.000, R$3.000. Então, às vezes é um ajuste no preço que você precisa dar. Ou o cliente foi embora porque ele... Ou não está vindo cliente, né? Ou está vindo muito cliente errado. E, às vezes, o corretor não tem essa sensibilidade. Se você não está ali no dia a dia... Ele vai falar só que o produto não vende. Mas ele não vende por algum motivo. Porque eu falo que em São Paulo tudo vende. Também acho. Não tem produto que não vende. Não tem produto que não vende, exatamente. Aí você só tem que entender o que precisa para ser vendido, né? O prêmio, eu falo assim, o prêmio... Tem muita gente que acha que o prêmio é para o corretor. Mas, na verdade,
o prêmio, ele é um artifício muito bom para a gente entender preço. Se você põe um prêmio e toda vez o corretor tem que tirar o prêmio para fazer a venda, é porque o preço está fora. Se você põe um prêmio e você vende sempre com prêmio, é porque o preço está ok, está encaixado. Então, você tem essa sensibilidade. Então, tudo são artifícios que a gente do comercial coloca para entender o perfil do cliente. E, às vezes sim, às vezes você sabe que seu preço está um pouquinho fora. E aí não tem muito o que fazer, mas aí você vai procurar outra alternativa, que às vezes é o pró-soluto, Exato. às vezes é uma avaliação. Exato. Às vezes está um pouquinho só fora. Então, você deixa o prêmio, porque nem todas as vendas você vai perder dinheiro. É melhor que já dá desconto em tudo, né? Então, E aí eu falo, gente, quando dá desconto, tem que tirar o prêmio, né? Eu falo, tem que tirar. Por que tem que tirar? Porque se você não tirar o prêmio, o corretor vai dar desconto em todas. Porque para ele é muito fácil. Vou te dar porque ele agrada o cliente. É papel do corretor agradar o cliente. Então, se você não tirar... se você tirar, né, o prêmio quando dá desconto, aí você sim vai ter a sensibilidade de se o seu preço está dentro ou está fora. Entendi. Mas se você ficar sempre dando o prêmio mesmo com desconto, o corretor sempre vai oferecer o prêmio porque ele quer agradar o cliente, faz parte do processo, né? Certo. Então, às vezes a gente briga muito. E às vezes, assim... E aí, você acompanhando a venda, né? E eu falo muito isso. Às vezes, e não é só o processo, né? E na Cury, a gente implantou isso muito forte. E todo lugar que eu vou, a gente implanta essa forma. Que é realmente prestar atenção. E todo mundo deve te perguntar, me fala aí, te contrato, fala assim, me fala o que você fez lá na Cury, faz aqui igual, tenta fazer. Só que eles, às vezes, não estão dispostos a fazer a mesma abrir coisa. mão de algumas coisas, né? De fazer. Exato. O que também tinha um departamento inteiro ali disposto, né? Exato. E, assim... a venda, ela não é só aquela venda, ela é intrínseca. Então, por exemplo, o corretor está ali, ficou lá 1 mês, quase 2 meses para fazer a primeira venda, às vezes demora para fazer a primeira venda, né? E aí chegou uma venda lá, mas a venda está toda ferrada, não sei o quê, não sei o quê. Você vai aprovar essa venda? Às vezes sim, porque para você convencer que o corretor está no caminho certo, para você reter a equipe, para o corretor entender que ele é importante para o negócio. E aí você vai criando uma questão, não é só financeira com o corretor, mas uma questão de um elo com o corretor, que ele gosta de trabalhar ali, independente do dinheiro. Ele gosta de ser... Vou fazer um coraçãozinho para ela, é isso aí. Ele gosta de ser bem tratado, ele gosta de ser ouvido, ele gosta de entender que está participando do processo, né? Então, e que realmente tudo isso, né? E claro, ele não quer que você aprove algo que esteja fora, mas pelo menos dê atenção e fale, explique por quê, por causa disso, disso não vai fazer. Eu nunca dei um não sem falar o porquê. É não, mas faz isso que você consegue. É não, mas faz isso porque quanto que ele trabalhou para aquela venda estar ali? É simplesmente falar um não, pode ir embora? É se colocar no lugar, né? Exatamente, exatamente. Então, isso vai fazendo com que as pessoas fiquem na empresa, retenham mais. Você diminui o turnover, então você tem que fazer menos treinamento. Quando chega um lançamento, a equipe já está mais preparada. Então, tudo... Esse corretor não quer ir embora, porque ele sabe que vai... Mesmo que ele vai acabar voltando, porque ele sabe que lá fora é diferente. Exatamente, exatamente. Tá, então vamos lá. Aí em que momento que ficou só a house, que hoje em dia a Cury tem 100% só a house nos plantões? Então teve a Bitcasa, aí em que momento que ficou sozinho e o porquê? E me explicar um pouquinho o que a incorporadora faz e o que a equipe de vendas faz para a gente desmistificar esse paradigma aí. A Cury, eu lembro que o primeiro lançamento na capital, vamos dizer assim, grande foi o Cury Penha, né? O Minha Penha, né? E o 10 Penha, 10 Ticoatira ali na Penha. E foi o primeiro lançamento na capital, vamos dizer assim, que eu tava, né? E aí bombou. Nossa, tinha muito corretor, assim, né? Eu acho que eu nunca tinha visto tanto corretor da House como naquela vez, né? Porque nos outros produtos era sempre a Bitcasa que tinha mais... Acho que foi mais ou menos nessa época que eu te conheci. Eu acho que foi mesmo. Eu acho que foi mesmo. E aí no lançamento, acho que a Cury Vendas fez, 150 vendas e a Bitcasa fez 6. E aí, Ou seja, naquele momento a Cury já estava bombando. Não tava.
Então né? foi de Assim, repente, tipo, assim, foi uma construção, assim, tipo, tinha muito corretor na Cury, sim. Mas aí, foi uma época também que as houses estavam virando o jogo, na verdade. Porque, antigamente, as mobiliárias, elas dominavam o mercado, Sim. né? E aí, as construtoras ficavam refém da imobiliária. E aí, Sim. elas resolveram montar as houses Sim, a justamente... primeira foi a Cirela, depois a Iven começou assim, e aí veio Exatamente. toda... Exatamente. E aí a House foi tomando força, né? Tomando força justamente por conta de foco, né? Eu acho que a gente tá falando, não tem nada que não venda. Se você tiver foco, determinação, o negócio vai, né? E aí a Cury Vendas tava crescendo muito. E aí quando teve esse lançamento Lá da Penha? lá da Penha, muitos corretores foram para House e não queriam trabalhar na Bitcasa. E queriam trabalhar na House, justamente por conta dessa atenção que é dada para os corretores, né? Assim, tipo... E aí foi quando... Aí foi o último lançamento com parceria, vamos dizer assim, né? Com 2 imobiliárias, e aí, desde então a Cury ficou sozinha, né? E aí você perguntou do papel, né, do comercial, né? Sim. O papel é esse, é você olhar o que o produto precisa, definir preço, né, para poder você não fazer aquela aprumada que vende tudo e a aprumada que fica encalhada, né? Quando isso acontece é que teve uma falhinha ali, né? Então, o comercial atua desde que momento? Vamos lá. Então, a gente tem aqui a imobiliária, que tem os diretores de vendas, superintendentes, algumas com diretor geral. Não estou falando só da Cury, estou falando de uma empresa. House é a imobiliária que só vende produto da construtora dela. Então, é house das imobiliárias. Algumas têm 2, outras têm só uma. Exato. Enfim, aí a incorporadora tem a equipe comercial. Exato. Né? Que aí tem, às vezes tem um vice-presidente, às vezes tem diretor de incorporação e diretor comercial, que aí era o papel que você fazia aqui, que você também atua hoje numa outra consultora. E aí me explica em que momento que vocês começam. Desde da compra do terreno que vocês atuam? Depende muito da construtora. Tem construtora que, vamos dizer assim, a compra do terreno não passa pelo comercial. Mas eu acho que o ideal é que sempre passe, porque quem vai vender... Mas então vamos falar da Cury como exemplo, porque é um case de sucesso, só para a gente entender. Sim. Então, toda compra de terreno... O pessoal prospecta o terreno, meio que faz a viabilidade já para ver se fecha a conta, né, com aquele produto que foi definido. E aí o comercial vai lá junto com a imobiliária, porque os dois têm que estar ali de mãos dadas, vamos vender esse projeto, né? E aí o projeto vai ser esse e o preço vai ser X. Dá para ir ou não dá para ir, né? Então esse é o primeiro papel aí do comercial. E o que eu sempre falo, tem que ser junto com a imobiliária, porque não adianta um tá comprado e o outro não tá comprado, né? Então, assim, o cliente do comercial é, na verdade, a imobiliária. Exatamente. Assim. Exatamente. Primeiro você tem que convencer o corretor que aquele é o melhor produto, né? E depois o corretor vai convencer o cliente. Mas se você não convencer o corretor, você pode ter o melhor tudo, o melhor marketing, o melhor produto. Mas se o corretor não está convencido que aquele é o melhor produto... Esquece, não Essa é a frase da Gil também, fica a dica. É isso aí, mulheres de sucesso e elas nem combinaram essa fala. Que eu sei que é isso, o cliente é o corretor, que é o que eu acredito também que eu aprendi. Exatamente, se o corretor sabe que ele vai levar a venda, ele vai ser ouvido, eles vão brigar pela venda dele, ele vai querer continuar naquele lugar, né? Então, aí a gente dá o aval, vamos dizer assim, para a compra do terreno. Gostamos, beleza, vamos lá. E aí, enfim, depois de 1 ano que o terreno viabiliza, porque demora um pouco mesmo, né? E aí, depois, aí tá bom, aí chega o projeto, né? Assim, aí a gente solicita para a Caixa, no caso do econômico, a gente solicita para a Caixa os valores de avaliação, né? Faz uma defesa, olha, o valor é esse, tem que vir nesse valor, justamente já para ir encaixando o projeto, uma boa condição de pagamento pro cliente, né? Depois a gente faz o estudo, né, do VGV do projeto inteiro. E aí a gente faz a distribuição de valores, né? Então, a gente define os preços de tabela, né? Para venda, né? Faz aquela ponderação, que é super importante. Que é aí que vem essa parte também que o final X, final Y, final que é melhor, final que não é. Exatamente. O andar e quanto vai custar esse. Que é super, a vaga. Que é super difícil esse trabalho de Exato. ponderar, porque se faz um negócio errado ali, compromete todo
todo o projeto. Exato. Né? No final, você chegou lá, vai ter que dar desconto porque fez a ponderação errada, encalhou, enfim, né? Isso é muito importante. Aí enfim, existem vários tipos de produto, claro. Né? E aí, em cima disso, você vai definir as metas, né, de vendas. Tem produto que a gente sabe que tem lugar que tem menos produto, né? Então, quase não tem lançamento. E você sabe, quando você tiver um lançamento ali, vai vender muito, porque a demanda está reprimida. Tem lugar que tem muito lançamento já. Então, a gente sabe que vai ter uma concorrência. Hoje em dia, o cliente pesquisa. Então, você vai definir outras estratégias. Então, você vai entender qual que é o projeto. Tem projeto que é mais difícil, já pega uma renda mais alta. Então, a estratégia também é outra, né? Aí, você tem que traçar estratégias diferentes de captação, né? Então, a gente tem que sempre... Eu falo, tem sempre que ter os 3 canais, né? Canal de online, o offline, parceria. Você tem que ter os 3 canais, né? Uhum. E aí, para cada projeto, você vai moldar aí o que você precisa em cada canal, né? Tem canal que o lead é mais barato, tem canal que o lead é mais caro, tem canal que a gente vai ter que fazer mais trabalho de rua, tem canal que no offline tem muita gente que não faz mais o approach, né? A abordagem com o cliente, né? Mas ainda funciona muito, né? Ponto de captação funciona muito. Sim. Dependendo do produto e do lugar, né? Exatamente. Então, tem lugar que não vai vender só de online. Você vai ter que fazer um outro tipo de trabalho, né? Então, para cada projeto, você tem que definir uma estratégia diferente, né? Onde que o comercial, ele define... onde que a gente vai fazer as mídias, né? Vai fazer mídia... só, sei lá, outdoor, vai fazer mídia de panfletagem, vai fazer mídia de, sei lá, vamos fazer ponto no shopping, vamos fazer... Então, a gente apoia muito isso como estratégia de venda para ajudar, apoiar o corretor a fazer a venda. Então, né? Na verdade, o comercial, ele trabalha em parceria com a imobiliária. Então, são ali os heads que discutem e fazem ali aquele trabalho de onde vamos atuar. Exato. Porque, na verdade... Quer dizer, a Cury tem, que eu lembro que a gente já conversou muito sobre isso, muito esse DNA de, não sei se você que implantou, mas de parceria com a House, de... Sim. Me fala, porque geralmente, assim, nas incorporadoras em geral, o comercial, ele... dá um comando para a house. Isso e vamos fazer. Tal. E aí pode dar certo, pode não. Tem algumas que dão, outras não. Enfim. E a Cury não é partidária disso desde sempre, né? Sempre. Desde que você estava lá, pelo que eu sei. Exato. Que você sempre foi, vamos trabalhar em parceria. Exato, porque a gente tem que incentivar o corretor. O corretor ele tem que estar motivado. Ele tem que estar motivado e comprometido. E como que você cria esse compromisso do corretor com você? O que você precisa para vender, eu vou te dar. Você quer o quê? Mário, antigamente a gente fazia muito... Hoje é muito do online, é muito investimento do online, né? Então, o corretor, ele hoje entende muito dessa parte do online. E aí, mas surgiu lá atrás, por exemplo... Mariana, eu quero fazer um PAP em tal lugar e eu vou contratar um carro de som para fazer esse PAP junto comigo. Quanto custa? R$600. Então, só que o gerente, às vezes, não apostava... Assim, não é que não apostava, mas não estava disposto a bancar a ideia do corretor. Ou, às vezes, não tinha nem dinheiro na época, né? Sim. E aí, quando a gente dá, a gente pode cobrar, né? Se a gente não dá, a gente não cobra. O que você fez para me ajudar? Eu pus aqui um monte de meninas segurando a bandeira, mas isso daí não... Sabe assim? Quem pediu isso? Exatamente, né? E efetivamente, qual o resultado que isso traz, né? Então, às vezes as pessoas ficam chateadas comigo, que eu falo, gente, TV não vende. Eu nunca vi TV vender. TV é bom pra marca. Mas você gostava de assistir o Mega TV. Eu gostava. Mas é isso, mas comprei alguma coisa? Não comprei nada. Não comprou. Entendeu o que eu tô falando? Entendi. Assim, é bom pra marca. Pra marca, entendi.
Institucionalmente é muito bom, porque você vai criando uma memória com o cliente e aí ele lembra, eu vi aquilo ali na TV. E quando você põe na TV, por exemplo, o brasileiro principalmente associa que tá na TV é bom, né? Então, você cria Uma referência. uma referência com o cliente. Mas vender mesmo, não é isso que vende, né? Ai, desculpa aí as emissoras de TV, mas eu acho que, eu acho que não vende, né? Então... então, assim, e aí a gente tem que ver onde que vende. E eu sempre apostei que se o corretor vai atrás, ele consegue vender. Então, se a gente apoiar o corretor, a gente vai vender, né? Então, qual é a sua ideia maluca? Eu tô aqui para me apoiar, para te apoiar. Então, gente, aí vem várias coisas. Eu quero ir na Smart Fit, conseguir sei lá, uma parceria lá, podemos fazer uma campanha XY, beleza, vamos lá, vou te apoiar. Mesmo que não dê certo, o corretor ele vai fazer de tudo para trazer uma venda para você, para mostrar que deu certo, entendeu? É verdade. Então, é a motivação. A motivação, é o troca, né? Eu te ajudo que você me ajuda, né? E mesmo que não dê certo, o cara sabe que, tipo, a ideia maluca que ele tiver, as pessoas estão ouvindo e vão incentivar ele a fazer, né? Às vezes a gente tem que dar um toque. Olha, eu acho que isso aqui não vai dar muito certo. Por que você não faz assim? Por que você não faz assado? Então, a gente também ajuda nessa questão. Ali realmente vai dar muita gente, mas não é o seu público. Não adianta você fazer ali. Ali você vai ter um monte de cadastro, mas tá errado. Então, vamos fazer em outro lugar, que eu acho que a ideia é boa, mas vamos implementar em outro lugar. Então, a gente... vai direcionando aí o cliente de acordo com o perfil. A gente também direciona o corretor, né? O papel do comercial é esse. A mostrar para ele onde está o cliente, para ele procurar. O perfil do produto é assim, assado. Qual é o perfil? Quem que você tem que procurar? É casal? É solteiro? É pessoas novas? Pessoas mais velhas? Onde que ela mora? A gente faz todo esse estudo já para direcionar o corretor para ele não perder tempo. Para já ir direto na veia. Que é aquela que a gente chama de inteligência de mercado. Exatamente. Né? A gente faz junto com a inteligência de mercado isso, né, para poder direcionar. E às vezes, quando necessário, até o arte da guerra, né? Que quando tem um produto ali na frente, que é... Qual que é melhor, qual que é pior. A gente que também... Se a gente está vendo lá que estamos perdendo muita venda para esse produto, vamos estudar o concorrente, né? E a gente faz a arte da guerra para poder falar, não... Então, o comercial, ele dá toda a ferramenta para vendas poder... Exato. Faz as metas aí em cima, né? Faz os incentivos. Exatamente. Elabora aí para fazer com que eu... Dá toda a ferramenta para vendas e automaticamente cobra esse resultado aí de vendas. E aí, voltando um pouco da Cury, em que momento foi que você viu esse porque hoje a Cury, ela é um case de mercado, não é hoje, né? Não é de hoje, que já é de número de vendas, assim, espantoso. Sim. Então, em que momento que foi que deu esse boom, assim? Em que ano, mais ou menos? Que eu lembro que eu te ligava e perguntava, vendeu isso mesmo? Você falava, vendeu. Eu ficava chocada. E aí, em que momento que você sentiu? Foi depois desse 10 Penha? Depois do Penha. Porque, realmente, a equipe comprou a ideia né, o modelo. A gente já estava com um modelo muito redondinho de processo mesmo, né? Então, já existia era muito fácil vender, né? A gente já estava... e aí, os corretores começaram a gostar de vender Cury mesmo, né? E aí de um produto... Aí, é o que eu falo, energia, né? Energia é tudo, né? Sim. E aí, quando você... E aí, na cabeça do corretor, tem muito isso, né? Você sai de um bom lançamento. Aí, o segundo lançamento, todo mundo já fala. Eu vou para lá também, porque se esse foi bom, o outro eu não vou ver passar. E aí, cada vez mais, as pessoas querem ir trabalhar nessa empresa, porque... quer participar do sucesso. Exatamente. E aí, chega lá, como eu falo, é abraçado, é apoiado, é tudo isso, e aí a pessoa fica, né? E pelo jeito que você está falando, nem foi algo que você trouxe, por você ter passado já por vendas antes, talvez, da Gafisa, e também por você sempre foi muito atenciosa mesmo. Eu lembro que eu nem trabalhava lá na Cury, você sempre foi muito atenciosa comigo e com todo mundo que sempre te procurou. E
E aí que eu perceba que também não teve resistência da incorporadora, porque você levava algo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Tinha também mentes ali abertas, não sei em que momento que você trabalhou direto com o Léo, porque Sim. também é outra pessoa que eu acho formidável, né? É um dos motivos também de eu ter vindo para a Cury. Eu brinco que é por causa do repasse, por causa do aplicativo, por causa do Léo, porque você conhecendo ele, não porque ele tenha chamado, mas assim, porque você conhecendo ele, você entende a cabeça também, Sim. que tem um pouco de cabeça de Mari também, né? Então, Sim. foram duas mentes ali que se encontraram, que são pró-venda, que... Então, em que momento... Então, você não tinha tanto esse trabalho de ter que convencer alguém de que o corretor é importante, né? Exato. Eu acho que... eu acho que a Cury Vendas, ela foi, num determinado momento, ela foi muito bem. Estava indo muito bem sozinha, vamos dizer assim. Ela sentia esse carinho por parte da incorporadora, mas ainda no Penha, por exemplo, não tinha o apoio. Tinha só a atenção. Mas o apoio financeiro, vamos dizer assim, não tinha, né? E aí, com o tempo, a gente precisava crescer, né? O Léo chegou e falou assim para mim. E aí, isso já uns 3 anos depois do Penha, já, né? Quando você entrou, o Léo não trabalhava diretamente com você ainda, né? Porque ele estava lá no Rio. Exato. Eu acho que na época do Penha ele não estava ainda. Não tenho certeza. Tá. Ou eu tinha acabado de chegar. E aí... Só que eu não respondia direto para ele. Eu tinha um gerente que fazia... Essa ponte. Essa ponte, exatamente. E aí... enfim, aí aí acho que depois de uns 3 anos... Enfim, mais lá para frente mesmo... Que aí, nessa época, a gente só fazia o CICAQ. Não fazia o repasse, né? Fazia o CICAQ e a gente acabava perdendo muito cliente por falta de contato, vamos dizer assim. Então, o cara vendia hoje, aí, sei lá, pagava R$500 de entrada, R$1.000 de entrada, e aí tava lá com o CICAQ aprovado. Só que aí o CICAQ vencia. E aí, porque não tinha contratação do PJ e tal. E leva 120 dias para vencer, ou seja, passou 3 meses. Demorava muito antigamente para ter a contratação do PJ. E aí, porque, na verdade, por conta até... É o que eu falei, o mercado econômico foi amadurecendo. Não, e a Cury vai conquistando algumas coisas que outras ainda nem conseguiram. Mas também vai tendo as suas conquistas também, até pelos números, né? Exatamente. Hoje, todo mundo quer sair com o PJ contratado, mas a Cury consegue por causa do seu histórico. Não só histórico, né? Tem mais coisa, né? Tem a questão do histórico, né? Mas também tem a questão da eficiência da equipe, sim. né? Que faz a contratação do PJ. E aí, pelo volume de lançamentos, essas empresas maiores têm uma equipe muito mais fera nessa parte de contratação, que o negócio vai muito mais rápido, porque é trabalhoso, tem um monte de documento que tem que enviar, enfim. É burocrático. É burocrático, exatamente. Aí, Aí você percebeu isso e falou, poxa, tem que fazer alguma coisa. Não, aí, na verdade, essa quantidade de clientes o Léo, na época, falou, a gente precisa repassar na venda. Não dá para ficar esperando, porque a gente perde cliente. Tem muito... Ainda assim, com o CICAQ, a gente diminui a quantidade de extratos, mas a gente, ainda assim, tem muito distrato, porque depois de 6 meses o CICAQ vence, ninguém consegue contato com esse cliente, e aí fica lá o limbo, que eles chamam, né? O limbo. E aí veio o repasse na venda. Aí o corretor teve muito... Falou assim, eu não vou ficar, porque se você só vai liberar a comissão depois do repasse, e o repasse só vai vir daqui a 6 meses, imagina. Então, teve gente que, tipo... E aí, de novo, a gente teve que, não é assim, o repasse vai ser rápido, né? E aí, eu lembro que no começo a gente teve... Tudo que muda causa estranheza e sempre tem aquelas pessoas que resistem, né? Exato. E aí, eu lembro que na época, acho que pagava R$200 por repasse, para o corretor fazer um trabalho de repasse, que é só assinar um formulário, né? Não tem nada demais, assim, né? Mas era para incentivar ele. Também, antigamente, tinha muito corretor que esquecia de falar algumas coisas na mesa, né? Tipo, não falava de parcela de obra, né? Não falava de... Ou não tinha muita propriedade, de repente. Exato, esquecia de falar, né?
Ou eu não falava, sei lá, da escritura, às vezes tinha que pagar a escritura, né? Enfim. E aí, a venda caía na hora do repasse. Né? Eu falava, você vai pagar R$1.500, sei lá. Você vai pagar R$600 morando. Aí, quando chegava lá na hora do repasse... Era 800. É isso. Aí o cliente fala, não, eu não quero pagar 800. E aí a venda caía. Né? O corretor já tinha recebido a comissão dele. E aí, no final, o cara falou assim, não, mas eu não posso pagar isso. E aí a venda caía. E aí o repasse na venda, ele ajuda muito isso, né? Porque você não tem tempo de... Você tem que falar a verdade para o cliente, né? Senão você não recebe a comissão, né? Porque é na venda, praticamente, né? E aí... Vocês pagavam esse incentivo no começo, para não ter aquele atrito. Vamos te incentivar com os R$200. Exatamente. Aí depois acabou ficando tão automático, porque eles viram... Que era melhor. Era melhor. O cliente melhor saía cliente, mais satisfeito. Melhor para ele. Não ter dor de cabeça. Teve uma vez que eu estava falando com outro gerente aí de uma outra construtora. E aí ele falou assim, mas pelo menos aqui eu não tenho que fazer repasse. Eu falei assim, o que é repasse? Assinar um formulário? Você não assina um contrato? O que custa assinar mais 2 folhinhas? Tipo... Ótimo. E além disso... Vê como se fosse um bicho-papão, né? Exato. E além disso, você está sendo burro. Porque é o seguinte... Tem empresa que come a margem do... Porque, assim, tem o INCC, né? Todo mundo sabe que tem o INCC. E aí você não assina em um mês, assina em 6 meses, por exemplo, o cliente vai pagar 6 meses de INCC. Aí, tem duas. Ou o cliente vai pagar 6 meses de INCC e vai ficar puto da vida porque ninguém falou desse INCC para ele. Ou... A empresa vai falar assim, o seu cliente aprovou 190, mas o seu contrato vai ter que sair 180, porque esses 10 mil aí é para cobrir o INCC desses 6 meses, que é uma deficiência da empresa, né? Porque não consegue repassar antes. Exatamente. E aí, onera quem? Tudo cai em vendas. Eu falo, tudo cai em vendas. Todo erro cai em vendas. Então, e aí, vendas tem que se explicar de algo que não foi nem culpa dela. Exatamente. Nossa, como eu falava isso. Esses 10 mil de financiamento faz diferença na hora da venda. Você consegue vender para muito mais gente, né? Então, arruma o seu repasse e não tira os 10 mil do cliente. Faz o repasse imediato, que você não vai ter problema de INCC. Talvez tenha que cobrar 1 mês ou 2, o cliente não vai reclamar. Agora, 6 meses, isso aí é ineficiência do repasse, né? Então, e aí, às vezes, o gerente não entende. Aí eu falo assim, e quantas vezes você não perdeu por causa dessa gordura aí? Não quer assinar o formulário, mas quantas vezes você não perdeu por causa dessa gordura que você tem que deixar no financiamento, né? Sim. Então, aí ele fala assim, nossa, é bem que é verdade. Então, assim, o comercial, na verdade, ele tem que olhar para tudo. Não é só comercial. Ele tem que olhar o processo do crédito, o processo do contrato. Tem construtora, por incrível que pareça, que não trabalha de domingo. Eu falo assim, gente, se o cliente está lá para comprar no domingo, você tem que vender para ele. O crédito fechou 6 horas da tarde. Gente, se o cliente vai depois do trabalho, você tem que vender para ele. Que é a maioria. Que é a maioria. Então, e o corretor, ele enxerga isso como se fosse para ele, não é para o cliente. É para ele, porque você está ajudando o corretor a fazer a venda. Que bem ou mal tá lá, depois do horário, que as assessorias... Podia estar com a família dele, e aí tá lá. Vigicando. Exatamente. Tudo é o olho que tem pro corretor. Exatamente. Tá, Mari, pegando esse gancho aí do repasse, e aí em que momento, então, que vocês definiram aí na Cury que o repasse ia ser a equipe de vendas que ia determinar isso? Foi nessa época. O Léo falou, a gente precisa deixar isso com a equipe de vendas, porque, primeiro, que eles que escolhem. A gente precisa crescer. Precisava crescer, a empresa precisava crescer. E não ia ter equipe de repasse suficiente para fazer todo mundo repassar. Então, pegar um formulário, o que é pegar um formulário? Não tem problema nenhum. E a gente fez um processo, né? Todo mundo junto, né? Vendas, repasse... comercial para a gente... lembrando que o corretor tem que vender. O principal função dele é vender, não é fazer outra coisa, né? E vocês estão seguros porque paga só depois que repassar, de qualquer forma, então? Enfim, e ele vai se empenhar. Então, assim, aí o corretor começou a cobrar a assessoria. Me dá logo o formulário, porque meu cliente está aqui, precisa assinar o formulário. E aí o negócio começou a andar muito mais rápido. Inverteu, né? Inverteu, exatamente. E aí começou o repasse na venda, né?
E aí, depois de um tempo, o pessoal começou a pedir verba. Ai, Mari, eu queria fazer uma ação assim, uma ação assado, porque dá mais resultado. E aí a gente começou a apoiar. E aí, quando foi ver, a gente só estava apoiando eles, né? Porque é o caminho mesmo, né? É o caminho para você vender é apoiar o corretor, né? Então, e aí foi assim que virou a chavinha, né? Que aí o corretor se sentiu apoiado e patrocinado, vamos dizer assim, né? E aí o negócio começou a ir muito mais longe. Tem uma grande diferença porque não dá, nem todo corretor está preparado para ser patrocinado. Nem todo gerente está preparado para ser patrocinado. Com certeza. Então, a gente também não tem que... Não é Silvio Santos, né? Como a gente diz, né? Então, a gente tem que preparar esse time, ensinar esse time. É que a Cury já estava numa curva de aprendizado muito alta. Nós temos corretores que... De verdade, gente. A gente tem... Tá de parabéns a equipe aí, que a gente tem corretores que questiona o crédito. Não, por que não? Não, mas aquilo... Sabe não só o crédito, como o marketing também. Nossa, mas o perfil, tipo, às vezes você pega uma agência de marketing online, o corretor sabe mais que o cara. Sabe? Sabe produzir mais lead do que o cara. Sabe, o lead do corretor é mais barato do que o cara e o cara vende mais, sabe? Então, hoje o corretor ele tem que estar preparado para discutir com crédito, para atender o cliente, né, identificar o perfil do cliente, e tem que estar preparado também para fazer o seu próprio lead. O corretor que fica esperando a construtora fazer uma promoção de rua para pegar um cliente e vender, não, tá errado, tá né? Errado. Tipo, vai ficar ali para sempre. Tem gente que é assim, tem mercado que é assim, enfim, tem corretor tem que mercado tem que é assim, que funciona assim, outro perfil de produto tudo bem, também. mas quem quer ganhar dinheiro, o corretor tem que saber mas fazer o seu próprio perfil, no perfil ali da Cury, é isso que tem dado certo, né? Quer dizer, são vários. Tem o processo também, que é o sistema, tem coisas que eu sempre falo, que cada semana tem um choque. Teve o Jantar dos Campeões lá com a Lê, e aí ele fez uma pergunta, que esse é o choque da semana, hein, gente? Fez uma pergunta que foi a seguinte: quem aqui já comprou Cury? Todo mundo levantou. Todo mundo levantou. Eu, inclusive, eu estou na empresa tem menos tempo que todo mundo e já comprei Cury. Então, assim, é impressionante a quantidade de pessoas que trabalham lá também que compram Cury, né? Exato. Então, é o primeiro cliente, como a gente falou. O corretor é o primeiro cliente. Se ele não compra o projeto, ele não vende, né? Então, ele compra tudo. Ele não compra só o projeto, mas ele compra também o processo, né? A confiança. Ele é tudo, né? Então, é muito isso, né? Que você falou. Então, a Cury já estava aí nessa curva. E aí, a Mari foi aí convidada para ser diretora de incorporação e comercial, porque algumas empresas têm diretor e comercial que tem a mesma função e outras separado. Mas aí você foi convidada lá... eu sempre fui do comercial, né? Sempre fui do comercial. Fiquei ao todo 7 anos na Cury. Fiquei 4, aí saí, depois fiquei mais 3, né? Mas deixou redondinha antes disso aí. Sempre. A parte das comissões, né? É muito importante isso, Sim. né? Como eu falei, a parte de contrato, a parte de comissão, a liberação da comissão, ser o mais correto possível, né? O mais rápido possível, porque a gente, como eu falei, se colocar no lugar do outro, né? O que o outro está passando de necessidade, o que o outro tá não dá para colocar, tipo assim, as empresas, a gente paga o fornecedor todo dia 15, dia 30. Corretor não é fornecedor, corretor é cliente. Então, assim, você não pode colocar na mesma esteira. Exato, exatamente. Tem que olhar com cuidado, né? O jeito que paga E, às vezes, você tem que pagar de um jeito em algum produto, porque a gente sabe que também tem uma questão de fluxo de caixa. Então, assim, mas, ao mesmo tempo, você pode usar isso ao contrário. Assim, por exemplo, a empresa tem que ter um fluxo de caixa de 60 dias. Tem que pagar em 60 dias, beleza. Mas você tem um produto que está mais difícil de vender, o cara que está ali, ele já está vendendo pouco. Você vai pagar o cara em 60 dias? Então, você pega, pelo menos nesse produto, você traz para ele poder ganhar mais dinheiro mais rápido então, e não sair, tudo né? isso que o comercial trabalha para poder ajudar. E, como eu falei, às vezes não é a comissão.
É muito mais muito mais. o tempo, o que você ajuda. Exatamente, né? O que você apoia, enfim. Que você proporciona, né? E você olha... E aí, o comercial, na verdade, o comercial presente, né? Ele olha desde tudo, né? E às vezes você fala... não existe time ruim, existe time mal preparado. Uhum. Então, às vezes, você tá perdendo... Às vezes, você pode estar perdendo venda por atendimento. Acontece. Não, e acontece até na Curi, até hoje, como Até acontece em hoje. todo lugar. Então assim, o comercial tá ali para olhar, olha, vamos fazer um treinamento para a gente poder perder menos. E aí, ao mesmo tempo, o corretor vai melhorando e aí você vai vendendo mais. E o corretor também vai vendendo mais. Então, é o ganha-ganha. Eu te ajudo que você me ajuda. Eu te treino que você me vende. Eu te invisto que você me traz cliente. E assim por diante, né? Então, sempre... E você olhar a venda do corretor, né? De novo. E você mostrar para ele quais são as saídas ali para ele não perder aquela venda, aquele cliente que é potencial, né? Então, é isso, assim. E aí tem muita gente que confunde, porque como a gente está muito junto, tem gente que acha que é igual. Que é a mesma coisa, Exatamente. Tem gente que fala, por exemplo, eu sou diretora lá da Curi, aí já acha que eu sou do comercial. Não, gente, eu sou de vendas. É comercial também, mas é vendas. Exato, né? Exato. Que mistura muito imobiliário. E realmente porque a gente anda junto, né? A gente tem que entender a necessidade. E, às vezes, o que acontece muito em vendas. Vendas é vendas. Você põe, o cara corre. Às vezes, ele não olha pro lado, tipo, para entender o que falta para ele vender. Ele só tá ali, tipo, vendendo, tentando buscar a venda, né? Buscando. E, às vezes, só precisa de uma ajudazinha para começar a vender, né? Sim. Então... a gente está aqui para isso, para tentar apoiar o que a imobiliária precisa para vender. Se é mais cliente, se é uma condição melhor, se é às vezes, que eu falo muito, às vezes não é preço, é condição, né? Então, às vezes é preço, sim, às vezes não, às vezes é condição. Então, a gente está ali para ajudar e fazer a venda fluir da melhor forma possível. Aí é o crédito que responde rápido, né? Porque às vezes você tá ali com o cliente na mesa. Você não tem um bom processo de crédito, o cara vai embora, põe a cabeça no travesseiro, às vezes não vai querer comprar no dia seguinte, entendeu? Repensa ali nas contas que tem que pagar e fica com medo e não fecha. Então, você tem que ter um processo muito bom para que você apoie o corretor. Se o corretor quer vender naquele momento, você tem que ajudar ele a vender naquele momento. Sim, né? Para mostrar também que se não comprou, não foi por falta de apoio. Exatamente. Aí o cliente também que não quis, Eu né? fiz a minha parte, exatamente. É isso aí, é o que eu sinto também. Eu vou te ajudar, então, se você precisar, mas também, se não foi, bora pro próximo, que é esse cliente que não queria. Exatamente. E aí você sente também que tem incorporadores que têm essa vaidade do tipo assim, que eu chamo que tem um time aí que é de Harvard, né? Que você vai lá na incorporadora, aí o pessoal do marketing estudaram lá em Harvard, aí eles querem fazer aquilo e tal, e aí você vem com uma ideia, tipo... mais simplória, mas é que que funciona. Arroz com feijão que funciona. Aí a pessoa olha assim e fala assim, não, a gente vai fazer aquilo, né? A gente vai fazer ali. E aí não te apoia, acho que por pura vaidade, por puro ego. Tem muito ainda no mercado, você sente, né? Então, o que eu vejo lá é que na Curi não tem. A vendas vai lá e fala na reunião e... é isso aí. Exato. Entendeu? Então tem incorporadora. Junto, né? Mas aí. Tem incorporadora que É que, na verdade, assim, tem as duas coisas. Eu acho que o mercado foi muito mal acostumado, porque teve muita gente que só olhou o próprio bolso. Eu preciso de um prêmio gigantesco para vender e tal. E, na verdade, não precisava de trabalho, né? Sim. Exato. Então, me defendendo a classe, tem muita gente que, na verdade, só olha o próprio bolso, só quer, eu preciso de prêmio. Tem também muita imobiliária que chegou lá e falou, me dá aqui que eu vou fazer e tal, e depois não fez nada. Exatamente. Então, infelizmente, isso machucou muito o comercial, né, das construtoras. Mas é o que eu falo, quando você é um comercial presente... e você sabe realmente que aquela pessoa vai fazer aquilo que está falando que vai fazer. E você sabe quem é quem, né? Exatamente. Principalmente quando você tem a sua house e você sabe, por mais que seja um mercado que é estável, que as pessoas mudam mesmo, né? A gente está sempre sendo convidado aí por outras, time que é bom,
Mas, enfim, por mais que aconteça isso, você meio que consegue saber quem é quem, né? Com a experiência. Exatamente. Então, a gente... Se aquela pessoa consegue entregar, você não consegue. Exato. Então, você tem que investir nas pessoas que você acredita, né? Também, às vezes você não conhece. Você tem que começar com um investimento menor para ver até onde ela vai. E assim... E claro, né? Tem gente também que você... Eu sei também porque é da equipe. Você fala, da mão, que é o braço, que é a perna, que é o corpo brasileiro, todo. né? É, o brasileiro, então também calma. Como cliente também, né? Você fala isso, Exato. Tem que saber ponderar também. Exato. Não sabe receber ou não também. Não é que a Mari tá aqui tem fazendo de tudo para aprovar que vai ligar lá e vai falar 5 mil de desconto, como se fosse pouco, não é pouco. Não vai é levar pouco. Não, e é isso. E tem muito entender a condição do cliente, porque, na verdade, assim, tem duas coisas, eu acho, né? Se você sobe uma proposta e levou não, tá errado. Porque se você acredita naquela proposta, você tem que defender aquela proposta. Por que é boa essa proposta? O cliente ganha 3 mil de renda e quer pagar 2 mil de parcela. Você vai subir uma proposta dessa simplesmente por subir? Não, você vai entender... Não, é lógico, porque está comprometendo a renda dele. Vai entender o perfil do cliente. Por que ele fez essa proposta? Porque se ele fez essa proposta é porque ele pode pagar. É porque tem alguém ali que pode ajudá-lo. Exato. Cadê essa pessoa para aparecer aí no contrato? Você defende a proposta. Se você subiu uma proposta e simplesmente levou um não, é porque você não soube defender essa proposta. Né? Eu brinco que eu nunca levei um não. Porque eu sempre defendi muito bem a minha proposta. Minha chefe até fala, Mariana, lá vem você com a sua historinha lá. E eu falo, é isso, porque tem uma história. Por trás de uma venda tem uma história. Não é simplesmente um papel lá com um desconto. Eu sempre falei, eu nunca dei desconto para o cliente que quer desconto por desconto. Porque tem gente que tem o hábito do desconto, né? Quer vantagem. Exatamente. Quer vantagem. Então, eu acho isso errado. Se ele quer vantagem, é porque ele não entendeu o quanto vale o produto. Então, a não ser assim, né? Se o preço está fora, ele já viu o mercado, ele fala assim, eu gostei do produto, mas eu quero pagar X, é porque ele conhece o mercado. Mas não é o caso do perfil muito do nosso. Do econômico, normalmente, não. Aí, quando ele chega e ele pede um desconto só por pedir desconto, aí eu acho errado, assim. Tipo, não vou dar um desconto só porque ele quer. Agora, eu também acho. O cara tá lá se matando para pagar, já fez o máximo que ele podia fazer. Aí, precisou dar um desconto? Por que não? Né? O cara tá se esforçando. Ele entendeu que o seu produto é o melhor, né? Então, por que não, né? Tentar ajudar o cara a realizar o sonho da vida dele. Eu acho muito que o nosso mercado econômico é o propósito, né? Já vi muita gente chorar na mesa porque assinando contrato. É emocionante. É emocionante. Então, a gente está aqui também para realizar o sonho das pessoas, né? E então a gente tem que tratar o sonho, né? Não é só financeiro. Então, às vezes, você tem que... Poxa, hoje eu fiz uma família feliz, verdade, tem esse cunho social. Exatamente. Então, você tem que defender. E aí, às vezes, também tem que defender, tipo... minha primeira vez do corretor, né? Ajuda aí, né? É tipo isso, né? É verdade. Exatamente. Ou senão, o corretor está aqui há muito tempo sem vender. Vamos ajudar ele para... Porque a gente sabe que... às vezes, é fase do corretor. Às vezes, ele tá num produto mais difícil mesmo, né? Então... E ele tá ali acreditando. Você pediu para ele ficar lá e ele tá ali. Acreditando. Né? Isso, às vezes já tem 5, ele é um dos 5. Exatamente. Aí ele tem uma venda, você não faz. Aí, entendeu? Então, tem que apostar na galera que tá ali, entendeu? Então, junto com você, na alegria e na tristeza. Então, às vezes ele tá roendo o osso ali e traz uma proposta, você nem olha a proposta, não, tá muito desconto. Né? Tipo, você nem olha para entender, tipo, tá muito desconto, mas vamos fazer assim que vai dar certo? Agora você fala só, tipo, não, tipo, vida que segue, né? Então, é complicado, né? E me fala uma coisa, Mari. Então, você teve tava na Cury, aí você teve essa mudança aí para esse seu trabalho novo, para ser incorporadora nova. Isso. Me conta um pouco como foi isso, como que foi cortar esse cordão umbilical, né? Foi. E conta um pouco pra gente. Foi uma experiência muito boa, né? Eu acho que a gente lá eu não construí do zero, né? Hoje eu tô na casa 8, né? A gente não construiu do zero, mas praticamente quando eu cheguei a parte comercial quase não tinha um processo. Era bem assim. menor.
Então foi um desafio, né? Foi um desafio. Você foi pelo desafio. Exatamente, exatamente. Conhecendo seu perfil, dá pra saber. Eu gosto de desafios, né? Exatamente. E quem tá escutando aqui vai falar, quero trabalhar com a Mari, porque ela é... Não, mas sabe que... E é isso, né? Hoje as pessoas que trabalham comigo... Se você fosse da equipe de vendas, ia ter muita gente que ia querer trabalhar com você, pelo Sim. seu jeito, que você é muito parecida. A gente é muito parecida, Sim, né? Mas com assim... certeza. Falando assim, parece até que eu tô me achando, mas não é. É que a Não, gente, quando a gente se vê um pouco do outro na gente, é porque é o que a gente acredita, a gente gosta, né? E a gente é mulher, a gente, na verdade, eu acho que a gente tem uma sensibilidade de entender mais fácil o que está acontecendo. Uhum. Então, uma pessoa, ela não vende só porque ela não quer vender. Às vezes ela não vende porque ela está passando por um problema pessoal. Às vezes ela não vende porque ela está fazendo uma estratégia errada. Às vezes ela não vende porque ela não está trabalhando e está falando que é outra coisa, né? Então... Às vezes ela não vende que ela está com estresse, ela não sabe lidar com essa cobrança. Exatamente. Então, a gente tem essa sensibilidade. Não é simplesmente falar assim, vai vender aí. Não, você não está vendendo porque está faltando isso, 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 isso. Então, a gente orienta, né? Não dá para falar que a gente não orienta, né? Então, hoje o meu time, eu sempre falo, gente, falta isso, falta aquilo, vamos fazer assim, vamos fazer assado, né? Então, olha, teve um monte de indicação. Se não teve venda, está faltando o quê? Fechamento. Então... a gente está falhando no fechamento. O que está faltando para fazer o fechamento, né? Então, a gente olha... não está vindo indicação, então está faltando trabalho, me desculpa, porque se você tem trabalho, tem indicação. Ou você está fazendo o trabalho errado, né? Então, não tem como não ter indicação, né? Então, assim... Então, a gente fez lá todo o processo, né? Faz quanto tempo que já está lá na Casa 8? 2 anos e meio. 2 anos e meio. 2 anos... acho que é isso, 2 anos e meio. Uhum. E aí eu implantei todo o processo. É lógico que não é a ideia era... Nada é de um dia para o outro, óbvio. Exatamente, tudo é exatamente. trabalhado. Como exatamente. A Curi também não chegou onde chegou de um dia para o outro. É um processo. Exatamente. Como eu falei... E você tem mulheres na equipe? Tenho bastante mulher. Tenho homem também, enfim. Porque o nosso perfil, a gente sempre trabalhou muito com homens, né? Exatamente. Eu tenho os dois, assim, acho que faz parte, né? Eu acho que, como eu falei, eu acho que a gente tem a sensibilidade de entender os dois lados e conseguir extrair o melhor de cada um, né? E comigo, sempre que eu trabalho, é isso, é o ganha-ganha. Você me ajuda que eu te ajudo, né? Então, hoje, eu tenho um time que gosto muito de trabalhar com eles, né? Deve estar me ouvindo aí agora. Porque a gente está crescendo Beijo aí junto. pro time da Mari, que deve ser o máximo. Eu queria ter ter dado essa parceria, essa parceria né? da gente ter trabalhado junto. Exatamente, né? Não rolou, mas quem sabe um dia. Quem sabe. Quem sabe um dia você volta. Tô brincando. Então, a gente... E aí o que eu falo, também não são vários tipos de empresa. Não tem o certo e errado. Não é porque a empresa também não repassa que ela é ruim. Não, claro que não. O modelo é diferente. E a única coisa que você tem que eu falo sempre, você tem que deixar claro... E vende bem também. E vende né? bem também, exatamente. Imagina, vende alto padrão que vai lá na frente. Exato, exatamente. É só você orientar o cliente. Olha, você tem que ficar assim, tem que ficar assado. E vida que segue. Aí, como você falou, tudo é vendável. É só ter o treinamento correto de vender. É só isso. Exatamente. E aí eu vejo, às vezes, muita construtora também existem 2 modelos de venda, né? O que repassa nas chaves e o que repassa na planta, né? Certo. E tem muita gente que fala... E lá na Casa 8 também é popular, os produtos. A gente tem... na verdade, a gente tem... misto? São produtos... Eu tenho um produto médio e um pouquinho mais baixo, né? Vamos dizer assim. E todos associativos, né? Então, tem muita gente que confunde. Fala que acha que associativo é Minha Casa Minha Vida. Não é mais isso, né? Hoje em dia, o repasse na planta não necessariamente é Minha Casa Minha Vida, né? Às vezes, você consegue viabilizar um preço muito melhor quando você faz um repasse na planta. O cliente vê vantagem nisso. Sim. E para a consultora é muito melhor porque ela não tem que pagar juros, não tem que colocar do capital próprio, né? Só que tem muita empresa... E aí, a gente estava falando isso também. Tem corretor que não entende vender o associativo. Não adianta você explicar que não entende.
E aí, o que eu falo, às vezes é um comercial que não consegue explicar, né? É. Porque não é difícil vender associativo, né? Claro que não. Então, quando você tem um comercial que explica, e às vezes, e aí desmistifica, porque às vezes o cara patina por conta da aprovação mesmo. Porque quando você vende associativo, você tem que fazer uma aprovação de crédito. Que quando você não vende associativo, você tem que repassar na planta, você não precisa de fazer aprovação. Você pega lá RG, CPF, um oleritezinho lá e vê potencial de renda. Mas não necessariamente esse cliente está aprovado, né? Vamos dizer assim. Você faz uma simulação. Você faz uma simulação. Tem empresa que existem muitos estudos, que o cliente que dá X% de entrada, ele vai financiar o resto. Eu já trabalhei com todo tipo de empresa, tá? Porque como eu era da Biara, eu trabalhava com vários incorporadores. A gente estava até falando da Brookfield. Eles era só por score, entendeu? Exato. Eles viam o score. Se o score do cliente era AA, não precisa comprovar a renda. É isso. Se o score era ruim, então vamos pegar a renda dele para a gente entender o potencial. Então... É isso. E aí tem muita gente que acha que o associativo é um bicho de 7 cabeças porque não conhece o processo, né? E aí não consegue viabilizar a venda para o cliente. Às vezes sim, às vezes o cliente não está pronto para fazer o associativo naquele momento. Às vezes está com um financiamento, um Serazinha e blá, blá, blá. Mas daqui a 2, 3 meses ele está pronto. E aí você vai perder essa venda? Ou vai mudar o modelo de financiamento do projeto todo porque o corretor não se adaptou ao modelo, né? Então, assim, eu acho que sim, a gente tem que também entender, às vezes a equipe... A gente tem muito isso. No médio-alto, a equipe dificilmente se acostuma a vender econômico. Quem já está muito acostumado no médio-alto, dificilmente... Até porque... E aí, do econômico também para o médio-alto, aí piorou. Exato, exatamente. Né? São perfis diferentes. Né? Agora, já que lá você tem o médio e o popular, são equipes distintas ou a mesma equipe vende os dois? A gente é equipe distinta, né? E às vezes acontece de um vender o outro, né? Mas claro, não é todo mundo. Sempre exatamente. É mais para encaixar um cliente, vamos dizer assim. Uhum. Mas a ideia é ter equipe focada porque realmente são produtos diferentes. Um médio você tem que vender acabamento, você tem que vender vaga de garagem, você tem que vender disposição da cozinha, disposição da sala, o tamanho da janela. Você é muito mais detalhista, né? Qual que é o modelo, qual que é o tipo de acabamento, né? Qual que é o tipo de... quem assina a cozinha, enfim, são muito mais detalhes, né? Que quem assina a academia, né? Sim. Que você não é tão rico no econômico, né? Então... E aí, às vezes, o corretor do médio alto não se encanta pelo econômico, porque o corretor do médio alto é encanto. É né? lógico. E aí ele é apegado, às vezes, aos detalhes. Exatamente. E tudo bem também, porque é mais difícil o corretor do baixo vender o médio alto do que o médio alto para o baixo. Então, tudo bem São também. perfis diferentes. Perfil diferente. Então, tudo bem se o médio alto não se encantar e quiser continuar lá, porque é mais difícil Exato. encontrar esse corretor. E na hora que a gente pensa numa equipe para trabalhar a construtora, por exemplo, tem muita empresa que é menor hoje em dia. Eu estava até... eu ia até perguntar o tamanho lá da House da Casa 8. Tem várias diretorias? Não, só tem eu só. Né? A gente tem uma equipe mais enxuta porque a gente Lá, tem menos produtos. Você também cuida da House, então? Sim. Ah, tá, sim. entendi. Hoje eu cuido da House e da construtora, né? Mas tem muita empresa menor que não tem House. Porque... Não, porque para ter House você tem que ter muito lançamento. Exato, senão você não mantém. Não mantém. Exatamente. Aí você gasta um dinheiro que não vale a pena. Não vale a pena. É mais fácil você contratar uma imobiliária mesmo. Exato. Só que aí você tem que... Não é uma imobiliária... É isso. Você tem que entender o perfil da imobiliária. Tem imobiliária que é perfil de médio alto. Tem imobiliária que é perfil de econômico. E aí você tem que entender qual que é o perfil da imobiliária para poder chamar essa imobiliária. E tem imobiliária que é o perfil, mas também você não vai ser a única. Vai ter lá 1.000 e você mais um. Então tem... Exato. É um papel, é uma responsabilidade, hein, Mari? Exato. E tem produtos que vocês vão com imobiliária também? Ou vocês só vendem com a House? Sim, a gente tem. Hoje a gente trabalha com a Itaplan também e a Direções em Osasco, né? Ah, a Direções é bem forte lá. Conheço bem, a gente dançava lá. E aí, assim, essa questão de tratar bem o corretor não é só da House, né? Eu tenho muito corretor de outras imobiliárias
Que, tipo, eu sempre tive isso. Antes, até na Bit Casa, antes, quando a gente ia lançar, tinha um gerente que queria fazer o nosso produto. Porque sabia que teria apoio, né? Então, independe se é house ou se não é house. Eu era da Biara e queria fazer os produtos da Econ, porque eu gostava de como a Econ era, entendeu? Exatamente. Então, você tem que conquistar, não é porque é house que você tem que tratar bem. Você tem que E às tratar vezes bem. nem é a mais famosa. Exatamente. Né? Porque, imagina, você tá no meio da Biara que tem tanto case lá famoso, Zetec, Cirela, e eu queria fazer lá e como que ninguém queria. Mas por quê? Por causa do tratamento. Exato. E não é porque, por exemplo, se você estivesse trabalhando comigo, eu investi em você, que eu ia investir no outro gerente, porque eu sei que você estava comigo. Entendeu? Então, às vezes você não tem que... me desculpa também as imobiliárias, mas às vezes você não investe na imobiliária, você investe no gerente que está com você ali. Sim. Que, indiretamente, você está investindo na imobiliária. Sim. Mas, para mim, é mais jogo quando você investe na pessoa. Mas tem imobiliária que fala, só vou fazer aquele produto se aquele tal gerente fizer meu produto. Exatamente. Eu tenho uma amiga que é assim, a Serafina. Beijo. Ela é uma que as incorporadoras pedem, vou colocar aqui, mas se a Serafina estiver lá. Entendeu? Exatamente. E a gente fazia isso também. E até hoje, assim, tem gerentes de imobiliária que eu, tipo assim... levaria comigo, assim, para outro lugar, assim. Mas sempre isso, a gente sempre... outra coisa da consultora que eu acho que a gente tem que ter muito respeito pelas imobiliárias. Muito. Então, assim, tipo, o gerente é bom da imobiliária, tenta trazer ele para você. Não, o cara tá te ajudando, a imobiliária tá te ajudando pondo um bom gerente. Não, e tem até regra, né, que vocês, construtoras, colocam que eu acho justo. Porque eu sei o que eu passei quando eu era... lá da Biara, porque eu montava um time, treinava e chegava lá, ele ia pra house. Porra, eu falava, eu não vou mais fazer house desse cara, não. Aí você desmotiva o gerente, que eu falava, eu não vou mais fazer esse cara, não. E vou te falar, teve house que quando eu decidi que eu ia ser gerente de uma house, eu falei, eu vou sair daqui da imobiliária e vou pra uma house. Eu vou escolher qual. Teve house que eu deixei de ir só porque levou corretor meu. Porque você fica... Exato. Fiquei chateada. Eu falei, o quê? Eu tava lá treinando, colocando lá, acreditando, e eles estavam lá pegando meu corretor. Exato. Não vou para nessa house. Então, você, uma hora paga. E aí, exatamente. E quem faz isso, na verdade, é até um pouco burrice da cara de incorporação que permite que faça isso, né? Assim, tipo, dentro do seu projeto, né? Imobiliária. Porque você acaba perdendo um parceiro bom, né? Eu tava falando, tem um parceiro meu que eu gosto muito, que é o Dario. O cara vende muito. Ele trabalhou comigo já. E ele falou, teve uma época que ele falou assim, Mariana, plantão só faço o seu e de mais um ou dois, porque os outros lugares roubaram todos os meus corretores. Assim, eu punho o corretor, o cara roubava. Punho o corretor, o cara roubava. E eu sei que na sua empresa isso não vai acontecer. Né? Então, a gente... Não é só, como eu falei, não é só house. A gente trata com respeito às imobiliárias também. Né? As imobiliárias estão parceiras ali. E tem muita gente até porque o cara investe até do bolso dele para ter o corretor, né? Exato. A house ainda tem o investimento da incorporadora, porque a house é da incorporadora. Mas independente, né? O trabalho do cara, é a empresa do cara. Você pode quebrar uma empresa assim, né? Tipo... Né? Então, o cara tá sendo seu parceiro, você tá agindo por trás, né? E tem muita construtora que se quebra nessa, tipo, traz o parceiro, depois rouba todos os corretores do parceiro com uma taxa mais alta e aceita. Né? Tipo, a house põe uma taxa gigantesca, aí o cara que tava aqui com você não consegue pagar a mesma taxa. E acabei de falar uma coisa aqui. Eu tinha uma incorporadora que eu deixei de fazer quando eu era da Biara. Falei, não quero mais colocar corretor nela, porque faz isso. E quando eu fui, realmente ficou me chamando e tal, e é grande, eu falei, não vou por causa disso da época. Então, é por ética. Tipo, se fez com o outro, vai fazer comigo. Eu não gostei da postura. Exato. E não dura muito tempo, porque essas consultoras que fazem isso, que põem uma taxa muito alta para roubar gente do mercado, às vezes tem um outro problema de processo e acaba perdendo, porque não é o dinheiro. Não é o dinheiro, gente. É a questão de você olhar o processo, olhar o corretor, ver o que precisa. Não é o dinheiro, não é o dinheiro que faz. Exatamente. Não é o dinheiro. Eu falo, onde está dando muito dinheiro, desconfia, porque tem algum problema. Eu sempre faço isso. Sempre falo isso, gente. Se está dando muito dinheiro, tem algum problema. Ou o cara é muito ruim, eu falo assim... ou ele é muito ruim, não consegue contratar, e tem que pôr muito dinheiro para conseguir contratar. Ou, assim... sem querer também falar do modelo CLT, mas é a mesma coisa. O cara que não consegue contratar, bota um modelo CLT lá porque não tem capacidade de contratar,
né? E faz parte do mercado imobiliário contratar, né? Então, e aí, no final, acaba que não dá certo, porque é o conjunto, né, de coisas. É o conjunto de coisas, exatamente. Exatamente. Então, enfim. E me conta uma coisa, Mari. Além de você, né, ser aí uma mulher do mercado que já está... Então, você já atua no mercado há uns 15 anos, é isso? Uhum. 15, 20 anos. 18, 16... por aí. Aí você tem filhos, e como que foi isso? Porque eu sei que você é muito dedicada, é muito presente. Como que foi aí? Então, eu sou mais sua fã ainda, porque eu não tenho filhos e eu nem me imagino, como que eu ia dar conta ainda tendo que cuidar de filhos. Então, eu sou mais sua fã ainda. Como que foi isso? Quando você engravidou, você estava já no mercado? Tava. Assim, para mim, eu sempre gostei muito de trabalhar Uhum. Você fica, eu imagino você, assim, de 9 meses no sim, plantão. Sim, Com a bolsa no carro. É isso que eu fico imaginando. Foi isso. Com a bolsa preparada que qualquer momento... Eu trabalhei um dia antes e falei assim, amanhã eu vou ter filho. É isso, tipo. Assim, eu sou mulher, não julgo, né? Eu acho que eu não tenho que julgar, depois que você tem filho, você entende isso. Uhum. Que cada um faz o que acha que tem que estar certo, né? Sim. Eu lembro que uma vez eu estava saindo eu fiquei de licença 4 meses e meio, que é o mínimo, né? E eu estava desesperada. Se eu pudesse voltar antes, eu voltava. Aposto que você ficava no telefone ainda. Trocando uns WhatsApp. Se eu pudesse voltar antes, eu voltava. Né? E aí tem gente que fala, nossa, mas é muito cedo, não sei o quê, né? Eu falo assim, não, mas eu já estava em depressão de ficar em casa, né? Então... é isso. E, ao mesmo tempo, teve uma vez que eu estava indo trabalhar, e aí, todo dia, eu encontrava uma moça chorando, né? Tipo... Que ela também teve filho, teve que deixar. Ela teve filho, e aí ela deixava o filho dela todo dia, e ela chorava. Eu falei assim, não sofre. Pra que a gente tem que sofrer? A gente tá aqui pra viver, né? Então, eu falei assim, se você tiver condição, né? Para de trabalhar e vive o momento da maternidade, que é importante pra você, entendeu? Bacana, né? Cada um tem o seu... Cada mulher tem que... E aí, por conta disso, eu sempre me estruturei para que eu não deixasse a maternidade afetar os outros lados da minha vida, vamos dizer assim, né? Então, a gente equilibra os pratinhos, né? Uhum. Então, e você teve 2? Hoje eu tenho o Murilo e a minha enteada que mora comigo, né? Ah, tá. Então, eu tenho 2, né? Uhum. Mas é isso, assim... É difícil, né, para a mulher no mercado de trabalho ter filhos, né? Você acaba passando por preconceitos, vamos dizer assim, por conta da figura que as pessoas imaginam a mulher, né? É mulher mãe, tem que se dedicar 100%, não sei o quê. Mas não é... assim, não é que a gente não se dedique, né? A gente se dedica muito. Eu faço questão... Claro, eu acho que até tem mães, assim, eu tenho muitas amigas que não trabalham, ficam com o filho, mas, assim, tem babá. E aí fica com o babá, na verdade, inteiro, e ela faz outras funções. Aí eu te falo, qual é a diferença, entendeu? O que importa é o momento que você... Minha percepção, também não estou julgando. O momento que você tá ali com seu filho, você tá de verdade ali, não tá no... sei lá, no WhatsApp, não tá distraído, você tá ali de fato com o filho. Porque é fácil, assim, também, ter filho e falar, não vou trabalhar, mas ter ali babá para cuidar. Eu teria, tá, gente? Eu não tô julgando, estou falando assim, se eu fosse ter, provavelmente eu teria, mas assim, a hora que eu fosse para ficar com meu filho, eu ia tentar ficar com ele o tempo para aproveitar. E também não é porque a pessoa é do lar que ela tem que ser 100% mãe. Ela também tem que cuidar das coisas dela, né? Uhum. Tipo, ela tem que viver a vida dela, né? Então, eu sempre me estruturei para que... Por isso que é difícil julgar, porque só quem está vivenciando que sabe o quanto consegue ou não tá se dedicando ao filho, né? Exato, exato. Mas que existe um preconceito, com certeza existe, né? Mas, enfim, paciência. O mercado está se adaptando a isso, né? As mulheres, né? Eu lembro que, nossa, no começo... Eu sofri etarismo, né? No começo, por conta da idade. É mesmo? Etarismo é o inverso, né? Sim. Tipo, porque existe muito etarismo, tipo, muito velho, não dá conta mais, né? Mas eu sofri o inverso. Tipo, é muito nova, não tem maturidade, né? E ainda mais você tinha que, às vezes, dar um comando para alguém que é mais velho. Eu não sofro isso, mas eu tenho... já tive pessoas na minha equipe que é mais velha, diretor, entendeu? Que, às vezes, podia sofrer, mas não sofro isso, não. Mas eu sei que muita gente sofreu. Exato. E aí, eu sofri etarismo e sofri machismo, vamos dizer assim.
no mercado, principalmente no mercado de imobiliário, tem muita gente que fala, mulher, daqui a pouco um gerentinho vai ficar ali falando, vai liberar desconto, vai liberar não sei o quê. Ai, que absurdo. Enfim, né? É isso, tipo... Sim, mas eu sei bem como é. Então, não é assim, né? Então, eu sofri... E aí, também tem, na hora que você tem filhos, você tem um problema de, tipo, agora vai só se dedicar aos filhos e vai abrir mão do trabalho, né? Já tem um pré-julgamento, né? Exatamente, né? Então, assim, faço questão, sim, tá em todos os momentos importantes do Murilo e da Carol, né? Mas não vou abrir mão da minha vida profissional para tipo, dar almoço, entendeu? Para mim, são prioridades, né? Vamos dizer assim, né? Então... E todo lado da vida tem prioridades, né? Então, tem lugar que tá precisando de você mais aqui nesse momento, tem lugar que tá cada escolha é uma renúncia, né? Exato, exatamente, né? Então, e graças a Deus, hoje eu consegui equilibrar bem os pratinhos, vamos dizer assim, né? Ai, que bom, né? Não, e eu sei que a Casal também é perto de onde você mora, que o Murilo também deve estudar ali perto, então também... Sim. Consegue Mas também... isso também nunca foi problema, né? Já tive vários produtos longe, assim, mesmo quando o Murilo nasceu, Campinas, Praia Grande. E, tipo, dava um jeito, né? Enfim, sempre tive uma boa estrutura para poder, enfim... E o Murilo tá com quantos anos? Tá com 9, fez 9 agora. Lindo. Ele tá aqui. Tá. Ó. E a Carol? Carol fez 19 agora. Já 19, tá grandona, já tá grandona. E tá fazendo arquitetura também, né? Então, já tá no Ela vai caminho visitar aí. os decorados de vez em quando. Exatamente. Já tá no caminho aí pra ficar dentro do mercado, né? Junto com a gente aí, né? E você tem esse sonho que o Ale também tem, de tipo, que a gente tem, que eu também tenho, de saber que tem uma criança que vai falar que você vai ser quando crescer, eu quero ser corretor de imóveis. Eu vi até uma postagem do Gorrão, né, esses dias. Achei muito fofo, assim, que teve o dia da profissão na escola dele. E o filhinho mais novo dele foi de corretor. Eu achei demais. Que bonitinho, eu não vi. Achei demais. Vou assistir, Gorrão, não me mostrou, não vi, que bonitinho. E teve uma outra menina, também nunca vou esquecer. A menina, postei uma vez no Instagram e bombou também, a filha da Regiane da Vendeu. Ela mostrando o decorado, sabe assim? Tipo, super admirando o trabalho, né? E eu acho que hoje... ser corretor, né, tá mudando muito o perfil, né, do corretor. Sim, porque antes as pessoas tinham vergonha, era uma coisa para quem não deu certo, né? Exatamente. E hoje a gente tem até corretor que fez propaganda pro Santander. Isso. Aquele rapaz do Rio, eu acho. Exatamente. Hoje já é uma opção mesmo, né? A pessoa quer ser corretor, né? Hoje eu encontro muita gente... E lá fora isso é tão bombado, porque eu morei fora. É tão bacana ser corretor. Mas é diferente que lá fora o comprador valoriza o corretor, né? O brasileiro, ele tem uma questão, assim, de tipo... se eu não pudesse pagar corretagem, sabe? Assim, tipo... e aí, cada vez mais, a gente tem que valorizar o Mas, graças a Deus, eu não corretor. escuto mais isso. Porque, às vezes, que eu escutei, o cara não comprou. Então, você não vai comprar. Isso, porque, né? Tipo, né? Exatamente. Porque o brasileiro, ele fala, mas o que você fez? O que você fez para minha venda, gente? Ou, se não fosse o corretor, você não teria gostado desse imóvel. Se não fosse o corretor, você não estaria aqui. Não, ele fez muita coisa. A captação, às vezes, foi ele que fez. Claro. Né? Ele que te mostrou esse imóvel. Então, ele que te levou a esse imóvel que você comprou. O econômico, então, às vezes, o cara fez todo um tratamento financeiro para o cara comprar, entendeu? Claro. Então, o mercado brasileiro tem muito preconceito, vamos dizer assim. Mas que eu Mas acho você não acha que melhorou? Tá melhorando. Eu lembro que no começo eu recebi um e-mail de uma cliente. Ela já tinha comprado. E era 50. E aí ela colocou assim, eu não quero que a fulana receba, porque ela só me entregou o panfleto na padaria. Quem fez toda a venda foi a outra. Aí, cara... Mas isso, se essa pessoa não tivesse entregado o folheto, você não ia ter comprado, porque você não ia descobrir esse projeto. Aí eu respondi que
funciona assim e que a corretora que entregou o panfleto tem tanta importância quanto aquela, que se ela quisesse, ela poderia destratar. Então, porque aquela pessoa, tanto quanto a outra, ia. Aí ela colocou, mas eu não tenho o direito de escolher com quem eu compro? Eu falei, não. Falei, vai ser as duas. Você poderia ter feito isso antes de comprar. Exatamente. E ainda se não tivesse subido os documentos. Mas a partir do momento que você se comprometeu aqui, você não tem. Exatamente. Bem assim, sabe? E tem construtora também. Tem que também... Quanto a isso, eu coloco o cliente no lugar dele. Porque tem que respeitar. Porque só a gente sabe o que é acordar cedo. E o corretor que está lá embaixo do sol, aliás, para entregar um panfleto, entendeu? Exatamente. Superando, às vezes, muitas coisas. Porque, com certeza, pode ter gente que, para estar ali, não tinha nem dinheiro para pegar, às vezes, um ônibus para chegar até ali. Então, assim, tem que ter respeito. E, por incrível que pareça, tem construtora que não respeita, né? E, tipo, às vezes veio um cliente aqui, aí na semana seguinte já está ligando para esse cliente, já, vamos dizer assim, né? Virou mailing já, e eu acho, sabe, assim, tipo, a gente tem que valorizar o trabalho do corretor, quem está trabalhando para você, né? Ele está ali junto com você. Se ele está levando o cliente para você, você tem que deixar o cliente com ele, pelo menos um tempo, né? Claro, tem que dar um período. Deixa tratar o cliente, né? E é lógico que não é para sempre, porque o cliente é do mercado, né? Claro. Mas o período aí de mercado, né? Que exatamente, geralmente é 30 dias. Exatamente, né? Porque se ele não comprar com você, ele vai comprar com outra pessoa, óbvio, né? Às vezes não é o produto que você ofereceu, mas outro, né? Então, e aí tem consultora que não respeita, quer vender a todo custo, né? Sim. E aí já... E eles não percebem que isso atrapalha eles mesmos, porque aí o corretor, ele sabe que faz isso com o cliente dele, né? Ele sabe, isso cai na boca. Exato, e aí ele vai parar de levar cliente lá. Então, a gente conhece várias construtoras também que, tipo, o cara não trabalha o produto porque sabe que se levar algum cliente lá, vai perder para outras pessoas que vira mailing muito rápido, vamos dizer assim, né? Então... tem que ter respeito. Tem que ter respeito. E também, às vezes, empresa de recepcionista que a incorporadora contrata e trata, às vezes, o corretor, assim, com soberba, né? Também é outra coisa. E tem incorporadora que deixava, ficava louca com isso na época da Mas Biara. isso tudo é reflexo da incorporadora. É da incorporadora, exatamente. Então, se a recepcionista vê a diretora da empresa tratar o corretor, tipo, né, de igual para igual, né, ela também vai tratar de igual para igual. Se vê a consultora tratando mal, ela vai tratar mal, né? Então, tudo quem dá o tom é a construtora, né, a incorporadora, né? Então... E é tudo coisa que vocês também se preocupam e que olha lá. E onde que a Casa 8 tem produto? Hoje a gente tem produto em Itaquera, Freguesia e Osasco, né? São os 3 projetos que a gente tem. Ai, que delícia. Saudade de um produto em Freguesia, Osasco. São produtos muito bons, assim, né? A gente tem a ideia... Tem uma sócia, né? No Freguesia e Itaquera, a gente tem uma sócia, que é a Plant. É uma empresa especializada em Smart Cities, né? Que são cidades inteligentes. Ai, que legal. E eles trazem essa tecnologia para o projeto, né? Então, a gente consegue fazer como eu posso dizer... a roda da economia girar dentro do condomínio. Então, isso traz mais recurso para o condomínio. E faz o quê? O condomínio fica mais baixo. Ah, tá. Desde da conta de luz, que coloca... Do condomínio, exatamente. E, entre outras... E aí, a gente tem recursos, né? Tem o app lá, tem várias coisas que fazem gerar mais recursos para o condomínio. Então, o condomínio fica mais baixo, as pessoas se entrosam mais, cria uma relação dentro do condomínio, né, de convivência e cooperação, vamos dizer assim. E às vezes, não necessariamente precisa ser revertido em desconto no condomínio, mas pode ser benfeitorias para o condomínio, né? Então, que bacana. É muito legal, assim, é uma tecnologia muito bacana. É um projeto muito legal, é uma empresa italiana, né? Eles estão em diversas cidades do mundo. Que legal. E a gente é o único parceiro deles em São Paulo, né? Muito bacana. Planet? Planet. Ah, Isso. Depois eu vou olhar na internet. Procura, muito legal. Interessante, porque eu gosto muito dessas coisas de inovação e tal, de tecnologia. Sim. E aí eu vejo também, às vezes, umas coisas bobas, mas que faz toda a diferença, né?
Eu moro num apartamento que tem uns 7 anos já, o prédio, né? Então, eu estava outro dia caçando lá, tomada lá, de Wi-Fi, e aí eu estava vendo o projeto, todos os projetos de uma outra consultora, tem tudo, já vem, hoje em dia, tudo com Wi-Fi, né? Já vem com a tomadinha. E aí você pensa, poxa... USB, né? USB, isso. Exato. Aí você pensa, poxa, às vezes é um detalhezinho, né? Então, Tão pequeno, mas que faz diferença, tanto. ajuda. Exato. E aí eu tava lá brigando com a minha colega que eu queria usar, ela também queria usar a tomada e não tinha o suficiente. Não, e o legal da Planet, assim, não só essa parte de tecnologia que eles colocam, né? Mas eles nasceram para... E muito falando do propósito que a gente está no econômico, né? É para realmente dar suporte, dar, como eu posso dizer, não um suporte, dar alguns benefícios que o cara do econômico não teria. Então, eles têm um app lá que é muito bacana. E, por exemplo, lá você tem aula de inglês. Então, às vezes, o cara do condomínio não tem condição de pagar uma aula de inglês para o filho. Mas como ele mora naquele condomínio e tem acesso ao app... Que legal! Nutricionista. Nossa, que legal. O cliente do econômico tem acesso ao nutricionista? Não. Então, ele dá várias coisas de dicas de nutrição, receita, enfim, várias coisas no app que faz o cliente, né? Biblioteca de livros, né? Tipo, você pode alugar livros através do app. Então, é um bônus. É muito legal. Assim, que legal. É um projeto muito, né? Muito, na essência, né? Muito, muito rico, né? Muito legal. Depois pesquisa que vale a pena. Depois eu vou pesquisar. E você já teve vontade de ter equipe de vendas, Mari? Eu gosto muito de trabalhar aqui no back-office, né? Hoje eu tenho equipe de vendas, adoro, né? Minha equipe, e assim, é uma paixão, na verdade, né? Equipe porque você é apaixonada. Foi um desafio, né? Quando eu entrei na Casa 8, não era para eu ter equipe de vendas, era só para eu trabalhar na parte da incorporação. Só que aí surgiu a oportunidade. Mas aí já não é a pessoa que é contratada por cargo, é o cargo que é a função que entra na pessoa. Então já viram que você era de venda, já falou, pega mais esse pouquinho aqui também. Aposto que foi isso, né? É isso aí. E aí acabei me apaixonando. Vendas é muita emoção, né? Aí você cria uma relação com os corretores. Eu já tinha essa relação, mas depois que eu fui para vendas, nossa, essa relação aumenta muito mais, você se preocupa muito mais. Às vezes o cara me falou, não tenho o dinheiro do aluguel, eu fiquei sem dormir junto com ele, né? Assim, tipo, o que eu faço para esse cara vender? Porque ele precisa pagar o aluguel, entendeu? Então, é diferente a relação, né? Eu acho que a carga emocional que vem junto em vendas, pelo menos no meu caso, sim, né? Sim. Porque a gente se põe muito no lugar do outro. É muito grande, né? Então... Estou gostando muito desse desafio, né, de trabalhar com vendas, né? E assim, é muito recompensante, né? Ver o corretor mudar de vida, né? Ver o corretor ganhar dinheiro, e aprender e crescer como um profissional, enfim. E estou gostando também. Ai, que bom. E o pessoal lá deve adorar, né? Trabalhar com você. Sim, a maioria fala bem, né? Não sei se, às vezes, né? Não, a gente sabe. Às vezes a gente sabe fala, fora. é só para poder, como eu falo, tipo, paparicar, né? Não, a gente sabe que quando tem alguém lá que o pessoal não gosta, a pessoa talvez não saiba, mas a gente aqui dos bastidores, né? Exatamente. A gente sabe. Exatamente. Mas é isso, Mari. A gente está acabando aqui o pod, passa rápido, né? Rápido. Queria saber que recadinho que você queria deixar para quem está começando. Queria que você deixasse um recado aí para quem está começando, para o pessoal da Curi, muitos que ainda não te conhecem, né? Tipo, pessoal novo, meu time nova, é a geração nova. Exatamente. E como diz o Alê, que queremos que a Curi seja a Google do mercado imobiliário. Então, deixa aí um recadinho para o pessoal e me fala aí. Eu acho que assim, para quem está começando, né? Eu falo, gente, acho que não tem empresa certa ou errada, como eu falei. Acho que tem empresa que presta mais atenção em você. Tem o gestor que presta mais atenção em você. Então, o melhor lugar para você começar é essa empresa que te abraça e que te apoia, né? E que faz você crescer e que, tipo, você sabe que está na direção certa porque você tem ali um cuidado diário de como fazer, o que fazer. E aí você sabe que vai conseguir dar certo, né?
E claro, você falou bem do gestor também. Tem o gestor também, que não adianta ter empresa que te apoia se o gestor também não está do seu lado. Né? Exatamente, exatamente. Então, uma união. Olhar muito isso, né? E pro pessoal da Cury, eu não tenho o que falar, eu gosto muito de vocês, né? Tô morrendo de saudade, sempre encontro vocês, assim. E podem contar comigo, por que precisarem, né? Eu sempre falo, o mercado é pequeno, Sim. Né? Então, a gente está aqui para se ajudar, Sim. Né? Então, a gente está aqui, independente de onde eu esteja, ou onde você Sim. esteja, o que precisar de mim, assim, a gente... Mariana, tô com uma ideia, o que você acha? Pode falar, a gente está junto para apoiar, né? Enfim. Como a gente já trocou bastante. Exatamente. Ai, obrigada. Obrigada, foi uma honra ter você aqui. Nós estivemos aqui com a Mari, no nosso Podlux. Mari, que trabalhou aí durante tanto tempo na Cury, que foi uma das responsáveis pela evolução que ela está hoje, essa máquina de vendas. Desejo que você lá, já sei que a Casa 8 só está lá Sim, também, igual o foguete, crescendo. Desejo que você também realize todos os seus sonhos profissionais lá. E é isso, que a gente tenha muito sucesso e encontre muito, muito mais. Obrigada pelo convite. Obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado. Sim. Então, é isso aí. Podlux. Obrigada. Beijo. Tchau, gente. Gostou? Gostei.